Em uma organização onde os colaboradores se mostram resistentes às mudanças, como criar e consolidar uma cultura centrada no cliente? Renovar o time pode ser uma boa opção? Vamos por partes, como diria Jack, nosso amigo Jack. Olha só, a primeira pergunta: se eu tenho um grupo de colaboradores ou se eu tenho a própria empresa resistente às mudanças, a primeira coisa que eu sempre sugiro é um time de uma área de CX, ou mesmo de RH, tá? Como a gente está falando de cultura, a gente tem que envolver sempre o time de RH. A primeira coisa que eu faria é identificar os motivadores dessa resistência. Gente, eu parto sempre do pressuposto que nenhum colaborador, ele não entrega uma boa experiência ou ele é resistente a uma mudança porque ele não acha que o cliente merece uma boa experiência. Isso não existe. Todo colaborador, eu parto do pressuposto que ele quer entregar uma boa experiência para o cliente. Então, a gente tem que descobrir quais são os motivadores para esse colaborador ser tão resistente a essa mudança. Pode ser um motivador relacionado à falta de conhecimento que ele tem sobre a experiência do cliente. Então, está mais confortável fazer da mesma forma que eu sempre fiz. Pode ter uma resistência muito ligada ao próprio líder, que no dia a dia, que na hora das reuniões, senta lá na reunião e fala que centralidade no cliente, experiência do cliente é muito, muito importante, mas no dia a dia com os seus colaboradores a mensagem é totalmente diferente. As metas ou as cobranças são totalmente diferentes ou muito longe de centralidade no cliente. Então aquele colaborador fica naquela seara ali entre eu olho o que a empresa em termos organizacionais de cultura está pedindo, ou eu olho para o meu líder aqui que está falando uma mensagem totalmente diferente. Pode ser porque não tem ferramentas. Eu sou resistente para fazer as melhorias que eu preciso fazer naquele processo, por exemplo, que eu sou responsável. Não é porque eu não acho que o cliente não merece, mas para fazer as mudanças que são necessárias, eu preciso que a empresa coloque certos investimentos aqui nesse processo para fazer essas mudanças que eu não tenho. Então, eu prefiro fazer dessa forma que eu estou fazendo, ao invés de dar os passos para a mudança, porque eu não vou ter o apoio, seja em termos de pessoas, de investimentos ou de liderança, para se fazer. E aí a chance de dar errado é muito grande. A gente pode ter, sim, colaboradores que são muito apegados à forma que fazem e esperam que ao redor mude para aí conseguir mudar. E aí esses colaboradores a gente tem que ter um pulso mais forte. Então, o primeiro passo é descobrir quais são os motivadores dessa resistência. E aí a gente vai fazer uma divisão. Aqueles colaboradores que possuem uma resistência, que é possível da empresa trabalhar para ajudar esse colaborador a ter um olhar mais orientado para o cliente, maravilhoso. Aqueles colaboradores que não mudam por um receio de perder poder, ou de um receio porque está ligado a uma liderança que não tem um olhar muito orientado ao cliente, a gente precisa ter uma atuação mais enérgica e mais exemplar com esses colaboradores. Agora, fato é, e eu uso muito essa frase, a gente começa com mudança de mentalidade, não funcionou, a gente precisa fazer mudança de gente. E por quê? Então, primeiro mudança de mentalidade, não funciona mudança de gente. Porque esse profissional, provavelmente, ele também não está feliz naquela posição. E tá tudo bem. Esse profissional vai atuar em alguma empresa que ele vai ser mais feliz e a empresa vai trazer algum profissional que vai atuar naquela posição de uma maneira mais adequada, trazendo resultados para a empresa. O que não dá é para a gente estender muito essa atuação, uma vez que eu fiz o diagnóstico, fiz o levantamento dos motivadores. A gente não pode esticar muito quando o motivador desse colaborador, ele é negativo. Ele é algo que a empresa não tem como atuar e ajudar. Aí esse profissional, ele precisa sim dar espaço para outro profissional que vai arregaçar as mangas e vai fazer acontecer. E esse profissional, ele vai encontrar uma outra empresa onde ele também vai ser mais feliz. Então parece até meio assustador. Nossa, a Cláudia está falando que tem que mudar a gente. Sim, depois de você fazer o dever de casa de identificar motivadores e trabalhar em cima desses motivadores. Não funcionou. A gente precisa fazer mudanças de gente, porque a empresa precisa gerar resultados. Então, se eu posso ter um colaborador que não gera o resultado que é necessário e começa a impactar o resultado da empresa,
No final das contas, quem está sendo impactado é o cliente. E isso, em uma empresa que vem trabalhando o tema de centralidade no cliente, não pode ser permitido e nem flexibilizado.